Você sabia que depois do emagrecimento, você entra na fase mais difícil do processo de emagrecimento, que é a chamada manutenção de peso? Eu sou Cíntia Correia, sou nutricionista, já passei pelo processo de emagrecimento e estou na fase de manutenção de peso. E hoje eu vou te contar um relato pessoal misturado com um relato profissional de como é essa fase e do que é preciso para passar por essa fase com tranquilidade, com manutenção de fato dos resultados e não a perda dos resultados. O meu processo de emagrecimento, ele foi um processo que teve duração de 6 meses e um pouquinho. 6 meses, quase 7 meses mais ou menos. Ele foi um processo que eu fiz de acordo com o meu método de emagrecimento, que é o método intensivo. Se você quiser saber sobre o método intensivo, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo de como ele funciona e do porquê que ele é um processo que de fato faz com que você consiga chegar de fato à manutenção de peso, né? Mas o meu processo foi com o método intensivo e depois desse processo, né, depois que passou, eu tive uma fase ainda de transição, porque eu estava indecisa sobre o que fazer. Espero, faço a manutenção de peso agora ou já vou para hipertrofia, porque o meu corpo estava muito responsivo à dieta. Então, no caso, eu não fui direto para hipertrofia, eu fiz um processo ali de manutenção e agora, por acaso, eu tô pendendo mais pro lado de hipertrofia, tentando ir mais pro lado de hipertrofia. Mas, eu ainda não tomei essa decisão. Porém, essa é uma das fases mais difíceis, porque o corpo que eu cheguei, o corpo final que eu cheguei no processo de perda de gordura, não é o corpo que eu tenho agora. Meu corpo tá bem diferente, né? Meu corpo não tá tão seco daquele jeito, apesar de permanecer definido, permanecer musculoso, permanecer uma pessoa forte e com um percentual de gordura baixo, ele não tá tão baixo quanto eu cheguei. E aí, na verdade, eu acredito que passando por esse processo, o ponto mais difícil é o ponto psicológico, porque é o melhor físico que eu já tive na minha vida. Eu atingi o melhor físico que eu já tive na minha vida. E eu entendi o que aquele físico, ele exigia de mim de manter. E são coisas que, pra Cíntia de agora, não faz tanto sentido. Porque a Cíntia de agora tá numa vibe mais tranquila, e viajando, e querendo experimentar comidas. E eu sei que com aquele corpo daquela Cíntia, isso não seria possível com tanta intensidade quanto eu tô fazendo hoje em dia. Então, eu tô renunciando de estar naquele ponto justamente por isso. Mas não que seja um corpo extremamente impossível de se alcançar. Eu não acho que seja impossível. E de fato, não é impossível porque eu sei que o que eu desprendi de energia para aquele corpo é o que eu desprendo agora. Só que a grande diferença é a própria renúncia que eu fazia, a quantidade de renúncias que eu tinha que fazer. Então, isso é o que fica diferente. Mas, psicologicamente falando, é muito difícil ter que lidar com eu cheguei até aquele ponto e agora eu não estou mais lá. E aí é uma luta interna contra eu quero voltar para aquele corpo lá, aquele ponto final, mas eu também quero evoluir e sair daquilo e ficar mais forte, porque eu sei que eu não estava tão forte assim naquele ponto. Eu sei que eu não estava vivendo tão intensamente como eu tô agora. Eu sei que agora o meu corpo que eu tenho hoje, ele é um corpo muito mais possível para a vida que eu quero de fato levar, né? Viajando e tudo mais. Mas eu acho que o ponto da manutenção, ele não tá sendo difícil para mim em termos de colocar em prática, de fato, conseguir manter o peso ou conseguir manter o emagrecimento, justamente porque eu passei pelo método intensivo e lá, né, esse processo que é o que eu ensino, é um processo onde a criação de autonomia, o de saber fazer escolhas, tomar decisões, ele é muito intenso. Então, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu tenho que fazer e eu permaneço fazendo isso, né? Eu permaneço fazendo tudo o que eu preciso fazer de fato para manter o peso, porque, de novo, emagrecer é uma constante renúncia e manter emagrecimento também continua sendo uma constante renúncia, né? Mas essas escolhas, essas decisões, elas permanecem sendo feitas. Mas para mim, o peso maior desse processo de manutenção é de fato o psicológico mesmo. Porque é muito difícil ter na memória aquele corpo que eu cheguei e, querendo ou não, a pressão estética que a gente vive na rotina, como mulher de forma geral, né?
com redes sociais, por saber que eu já estive naquele ponto, que é um corpo que é basicamente colocado nas mídias como um corpo maravilhoso, e eu já estive nesse corpo e eu vi que não é coisa de outro mundo chegar lá. É uma luta realmente constante por entre estar lá e não renunciar àquilo ali, porque eu sei que eu preciso passar pelo processo de hipertrofia, ganhar mais massa, ficar mais forte, para depois secar um pouco mais. Mas eu acho que esse é o ponto mais complicado para mim. Eu sei que a manutenção de peso é um tema super pouco explorado aqui na internet, porque eu acho que a maioria das pessoas não alcança a manutenção de peso. É realmente bem difícil e bem complicado de chegar até lá. Mas eu acho que se for um tema de interesse, eu posso trazer mais sobre isso, até porque eu estou vivendo a manutenção de peso, né? Eu vivi o processo de emagrecimento e agora estou vivendo a manutenção de peso. Se eu pudesse colocar em parâmetros, assim, do que foi mais difícil, tenho quase certeza que eu colocaria agora esse processo de manutenção como mais difícil de fato, psicologicamente falando. Você já chegou até lá. E aí os próximos passos, se eles não são próximos passos no sentido de, eu preciso fazer hipertrofia, aí tudo bem, esse é um caminho conhecido e é um caminho que você não passa pela manutenção de peso, basicamente. Mas se você só para e aí você entra em manutenção, aí são outros 500. Bom, eu acho que faz sentido trazer esse tema outras vezes. Então, se você tiver interesse, você me avisa que a gente pode conversar um pouquinho mais, tá bom? Um beijo.